Estamos começando mais uma reunião, mais um momento com Deus, e eu tenho certeza que o Senhor Ele há de nos abençoar. Tivemos aqui uma palavra, uma mensagem muito linda na quarta-feira, Deus falando ao nosso coração, para nos lembrarmos, irmãos, que nós não precisamos apenas de um mapa, nós não precisamos apenas da instrução, nós precisamos daquele que instrui. Nós precisamos daquele que se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Talvez o nosso erro é: Deus, me mostra o caminho. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Não, Ele não só quer mostrar, como Ele quer estar com você. Então talvez o pedido seja diferente. Senhor, além de mostrar para mim o caminho, Senhor, que o Senhor possa estar comigo. Uma vez Deus disse para Moisés: Moisés, eu então permitirei que você vá com o povo. Vai, leve este povo. E Moisés disse: nananina não, Senhor. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Daqui nós não iremos arredar os nossos pés. Irmãos, não adianta você ter apenas o apontamento daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não adianta você só ter a instrução. Eu até comentava aqui com os irmãos na quarta-feira que às vezes você pode até ter a receita do bolo, mas se você não tem aquela pessoa que sabe fazer do seu lado para te dizer: olha, agora é isso, agora se aplica tal coisa, agora você faz tal coisa, irmãos, nem sempre vai sair do mesmo jeito. Você pode ter a receita, e quantas vezes, mesmo tendo a receita, o bolo não saiu como o que a pessoa fez, ou como aquela pessoa havia dito que faria. Então é muito importante, acima de tudo, além de termos as informações, nós temos o Senhor conosco. E eu estava vindo para cá, e eu estava fazendo uma oração, e na minha oração eu pedi a Deus: Senhor, que o Senhor seja suficiente na nossa vida, que o Senhor seja suficiente para nós. Uma vez que Ele é suficiente, meus irmãos, nós não precisamos de mais nada. Deus precisa ser suficiente na sua vida. Como assim, pastor? Ele precisa ser tudo que você precisa. Ele precisa ser tudo o que você necessita. Então a nossa oração hoje é: Deus, que o Senhor seja suficiente para mim, em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Salmos capítulo 73. Salmos, nós temos começado muito essa semana, partido aqui do capítulo de Salmos, e hoje 73. Minha irmã, por gentileza, a senhora pode fechar esse vidrinho, por favor? É que está vindo muito barulho lá de fora, ainda mais hoje aqui, está uma bagunça, meus irmãos. Está vindo aqui um trans danado, transparando, aí tem um bum aqui do lado. 73. O bum aqui do lado, da obra que estão tendo aqui, esse barulho externo. Isso, já ameniza um pouquinho. Salmo 73. Salmos, capítulo 73, verso 25. Para todo mundo achar junto, porque sempre tem aquele que já quer ler na frente. Salmo 73, versículo 25. O que a palavra diz? Inclusive, até esses dias, nós citamos este versículo. Olha só: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Olha o que o salmista, irmãos, está declarando aqui. Isso é um salmo de Asaf. Ele está dizendo o seguinte: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Meus irmãos, nós temos que entender que nós só temos Deus na nossa vida. Como assim, pastor? O único que pode resolver os problemas, Deus. O único que pode nos ajudar literalmente, Deus. Quem pode curar? Deus. Quem pode resolver a situação a qual estamos enfrentando hoje? Deus. Irmãos, nós não temos ninguém a não ser o Senhor. E é isso que o salmista está dizendo para nós. Ele está fazendo aqui na sua oração, ele está dizendo: Senhor, eu não tenho ninguém além de ti. Eu não tenho, Senhor, talvez tenha amigos, eu posso ter família, eu posso ter pessoas ao meu lado, mas irmãos, quantas vezes eu mesmo já ouvi pessoas dizer: Daniel, precisando de qualquer coisa, me avise. Aí na necessidade, você lembra disso, você vai até a pessoa e fala: fulano, você pode me ajudar? Nem sempre ela vai estar disponível.
nem sempre ela vai poder te ajudar. Eu lembro que tínhamos um vizinho, né? Morava ainda na casa dos meus pais, e eu lembro que nós tínhamos um vizinho, e naquela época nós não tínhamos carro, e o vizinho falou: olha, precisando de qualquer coisa, independente da hora, pode ser de madrugada, venho aqui que eu dependendo, né, do que eu puder, eu ajudo vocês. Ele era até irmão do vereador da cidade, e ele até falou: olha, dependendo do horário, não se preocupe, venho aqui. Eu lembro que teve uma vez que precisamos e ele não estava lá. Não era por maldade, ele não estava. Ou seja, irmãos, existem situações da nossa vida que mesmo aquela pessoa que diz: conta comigo, mesmo aquela pessoa que diz: olha, eu estou aqui para o que der e vier, mas às vezes não é nem por maldade da pessoa, mas às vezes ela pode faltar na nossa vida. Ela pode não estar no momento em que nós mais precisamos. Então o que o Asaf está dizendo? A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ele está declarando que Deus é suficiente para ele. Irmãos, nós precisamos fazer essa declaração ao Senhor: Deus, eu não quero ficar na dependência dos homens, apesar de vivermos em sociedade, apesar de, numa sociedade, um depender do outro, mas irmãos, o que a palavra está dizendo é, espiritualmente falando, nós não podemos ficar escorados em ninguém. Nós não podemos ficar na dependência de ninguém, porque muitas pessoas, elas podem faltar, mas Deus não falta. O pastor pode faltar em algum momento, você mandar uma mensagem e o pastor não ver, mas a situação era urgente, a situação era para a hora. Eu posso ver talvez 2, 3 horas depois. É maldade? Não, nem sempre a gente vê a mensagem na hora. Mas irmãos, Deus não falta. No momento em que você clamar por Ele, Ele vai olhar por você, Ele vai atender você. Então é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Nós não podemos e não devemos ficar na dependência de ninguém. Por quê? Olha, diz o 26: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Diga glória a Deus. Olha o que ele está dizendo: a minha carne e o meu coração desfalecem. Talvez, irmãos, humanamente falando, estamos passando por um momento difícil, estamos atravessando um momento de necessidade. A nossa carne talvez está desfalecendo, é uma doença. O nosso coração talvez, irmãos, está quebrado, está quebrantado, está destruído, destroçado por conta de algo que está acontecendo. Mas o salmista está dizendo o que para nós? Mas Deus é a fortaleza do meu coração. Irmão, irmã, faça do Senhor a fortaleza do seu coração. Faça do Senhor a fortaleza da sua vida. A suficiência de Deus, irmãos, não é apenas um conceito teológico, né? Aonde os pastores, os mestres, os doutores, eles explicam. É algo, irmãos, real. Nós precisamos viver isso no nosso dia a dia. Deus, eu quero passar a experimentar o Senhor, experimentar desta bondade, experimentar desta graça. Eu quero experimentar de tudo isso. Irmãos, eu já vi muitos testemunhos de pessoas dizendo, no momento de necessidade, muitos até se consideravam ateu, mas no momento da necessidade, a pessoa diz: Senhor, oh Deus, se você existe mesmo, como os crentes dizem que você existe, e se você pode me ouvir, que você faça isso, que você faça aquilo. Irmãos, quantas pessoas nós tivemos relatos de testemunhos lindos de pessoas que foram atendidas, alcançadas, porque Deus é um Deus presente e Ele quer ser suficiente na sua vida hoje. Para de se escorar nas pessoas, de se escorar na situação. Ah, pastor, sabe por que nada dá certo na minha vida? Porque, pastor, ninguém me ajuda. Sabe, pastor, por que eu não sou feliz? Porque eu não tenho cooperação da minha família, eu não tenho cooperação do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Não, nós temos que entender, irmãos, nós não necessitamos inteiramente das pessoas para ser realizados. Nós precisamos de Deus.
Quando você está realizado em Deus, você tem um casamento feliz, você tem uma família feliz, você tem uma vida feliz. Então é muito importante nós entendermos isso. Então a palavra está dizendo, né? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Faça do Senhor a fortaleza do seu coração. Coloque o seu coração no Senhor, descanse no Senhor, aprenda a confiar no Senhor, porque infelizmente podemos até ter momentos difíceis, e o próprio Senhor Jesus, Ele sempre nos disse isso, nós sempre deixamos isso bem claro aqui nas reuniões, que no mundo vamos ter aflições, mas que os nossos olhos continuem apontados para o Senhor. Olha o que diz agora a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, vamos lá, segunda aos Coríntios, agora é Novo Testamento, capítulo de número 3, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Deus é suficiente em meio às nossas faltas, viu? Às vezes, irmãos, existem momentos que nos faltam respostas. Quantas vezes, né? A gente às vezes fica sem resposta a Deus. O que está acontecendo? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Quantas vezes, irmãos, nós passamos por uma situação que nos fez perder talvez até o rumo, perder a direção. E tem coisas que acontecem assim sem mais, sem menos. Tem coisas que acontecem do dia para a noite. E às vezes, irmãos, nós tentamos buscar essas respostas, buscar esses recursos, buscar talvez essa direção, esta força. Mas é importante entendermos, irmãos, o ser humano quer completar a vida dele nas coisas, quando na verdade, irmãos, somente o Senhor pode nos completar. Então olha o que diz aqui, segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas, leia comigo por favor, a nossa capacidade vem é de Deus que vem a sua capacidade, é dele. Então o apóstolo está dizendo que não que sejamos capazes, irmãos, nós não somos capazes. Tem muita gente que é vaidoso, né? Não, porque eu faço, porque eu fiz, não, porque eu sei, porque eu aprendi. Ele está dizendo, não que sejamos capazes por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. A sua capacidade, meu irmão, minha irmã, vem do Senhor. Assim como a bênção vem de Deus, assim como a cura vem de Deus, assim como o milagre vem de Deus. Aprenda a ser dependente do Senhor. Aprenda a depender dele. Aprenda, entenda isso. Deus quer ser suficiente na sua vida, que para que você não tenha que recorrer a mais ninguém, para que você não dependa de mais ninguém, Ele quer ser suficiente na sua vida. A completa, irmãos, dependência de Deus fará você uma pessoa feliz, fará de você uma pessoa abençoada. Então o apóstolo está dizendo, não que sejamos capazes por nós de pensarmos alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Colossenses capítulo 2, olha o que diz ainda, né, a palavra do Senhor. Você vai passar aqui 2 aos Coríntios, vai passar Gálatas, Efésios, Filipenses, aí nós encontramos o Colossenses. Colossenses capítulo de número 2, abra lá em nome de Jesus. Colossenses, capítulo de número 2. O nosso versículo é o 10, tá? Colossenses 2. Colossenses 2, verso 10. Acharam? Amém? Amém.
Antônia? Show? Capítulo 2, verso 10 diz assim: e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Vamos ler de novo? E estais perfeitamente nele. Nele quem, pastor? Se você ler aqui o contexto, você vai ver que ele está falando de Cristo. Olha o que diz o versículo 6: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado de que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí o nosso versículo: e estais perfeitos nele, que é cabeça de todo principado e potestade. O texto está dizendo para nós, o apóstolo está dizendo para nós, irmãos, que nós somos perfeitos apenas no Senhor. Irmão, irmã, você só vai ser perfeito em Deus. Não existe ninguém perfeito fora da palavra. Não existe ninguém, irmãos, abençoado fora da palavra. Eu tenho até a tradução que diz o seguinte: nele vocês receberão a plenitude. A totalidade daquilo que Deus quer fazer está no Senhor. Então, meus irmãos, a nossa mensagem de hoje é para nós entendermos o quê? Que não adianta você buscar outras coisas. Aí fora existem as filosofias que dizem, né? Todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Nós lemos inclusive domingo, falamos um pouquinho aqui na quarta-feira. Jesus, ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o acesso que nos leva a Deus, irmãos. Então nós temos que entender: o que eu preciso, pastor? Você precisa de Deus, você precisa do Senhor, depender dele. Tem uma frase bonita que diz o seguinte: o mundo diz, você precisa de mais. Deus diz, eu sou o bastante para você. O mundo está dizendo, irmãos, que nós precisamos mais. Você precisa ser feliz, você precisa ter mais dinheiro, você precisa ter uma casa maior, você precisa disso, você precisa daquilo. Irmãos, vira e mexe, o mundo está dizendo que nós precisamos de algo novo. Vira e mexe, o mundo diz que nós precisamos de algo mais atual, mais atualizado. Mas Deus, ele está dizendo para nós o que? Você já tem o bastante, que sou eu sou bastante na sua vida. Então, meus irmãos, a mensagem que eu venho trazer para você hoje é: busque esta suficiência do Senhor para a tua vida. Deus é suficiente para nós, irmãos, principalmente para nos sustentar diante dos momentos difíceis da nossa vida. Ele é suficiente para cada um de nós. O apóstolo Paulo, voltando agora para a segunda carta aos Coríntios, está aí do ladinho, né? Olha só o que diz no capítulo de número 12, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Conhecido nosso, viu? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Amém? Guarda essa informação no seu coração. Ele, Deus, não vai nos poupar, irmãos, dos desertos dessa vida. Eu comentava, né, que eu estava orando, vindo para a igreja, e a minha oração, eu falava: Deus, que o Senhor seja suficiente na nossa vida. Eu sei que muitas coisas nós precisaremos passar. Irmão, ninguém quer passar pelos momentos difíceis, ninguém quer passar pelas lutas, ninguém quer passar pelas dificuldades, mas você sabia que todas estas coisas, elas forjam as nossas vidas, irmãos? Tudo isso nos faz amadurecer. Tudo que nós já vivemos, vivenciamos, irmãos, nos torna pessoas mais maduras. Às vezes, claro, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por esses desertos da vida, mas é importante a gente entender: Deus não vai nos poupar dos desertos,
mas Ele vai nos sustentar neles. Deus não poupou o povo dele, saindo do Egito, do deserto. Mas olha o que muita gente não entende e não valoriza. Deus não me poupa do deserto, mas Ele me abandona? Não. Ele me faz passar pelo deserto, mas Ele diz, eu estarei com você. Falava isso aqui na quarta-feira, quando Deus disse lá para Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Muitas vezes nós não atentamos a isso. Deus não está dizendo para ele, pega as suas coisas e vai, depois eu mostro para você. Não, Ele está dizendo, eu te mostrarei. É a mesma coisa que alguém te pergunta algo, ou você pergunta algo para alguém e a pessoa fala, não, vem aqui, eu vou te mostrar. Calma, eu te mostro como é que é. Ô filho, como é que mexe nesse celular aqui, filho? Eu não estou dando conta não. Mãe, é assim, a senhora vai fazer assim, assim, assim. O que Ele está fazendo? Ele está te mostrando. É isso que Deus está dizendo para nós, irmãos. Você não vai simplesmente ser jogado na arena e Deus vai dizer para você, se vira. Deus, Ele está dizendo o que para você? Eu estou contigo, eu te mostro. Então nós temos que entender que Deus não vai nos poupar dos desertos, mas Ele vai nos sustentar dentro deles. Ele estará conosco nesses desertos. Então olha só o que diz aí o capítulo 12, versículo de número 9. E disse-me, olha o que Deus está dizendo para o apóstolo, a minha graça te basta. Olha o que Deus está dizendo para você hoje, meu irmão, minha irmã, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo para nós nesta manhã, filho, filha, a minha graça te basta. Você pode talvez não ter tudo o que você quer, mas se você tem tudo que Deus tem para você, já basta. Talvez o nosso erro é querer muita coisa e Deus simplesmente dizer, filho, filha, calma, eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo maior para você. Ah, mas eu não quero isso não, Senhor, eu quero desse jeito, eu quero dessa forma. E Deus dizendo, calma, a minha graça te basta. Irmãos, confia que Deus, Ele tem o melhor para você. Falávamos aqui na quarta-feira, muito mais do que te dar um mapa, Deus quer ser o seu guia. Muito mais do que te mostrar, ensinar o caminho, Deus quer caminhar com você pelo caminho. Então Ele está dizendo para nós, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O apóstolo está dizendo, amém, eu então vou me gloriar nas minhas fraquezas. Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu não dou conta, Senhor, eu não consigo, eu preciso do Senhor. Ele está dizendo, eu estou me fazendo fraco, eu estou reconhecendo a minha fraqueza, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza, e o Senhor me direcione, o Senhor me guie, o Senhor me complete, o Senhor faça o que Ele quer fazer na minha vida. Irmãos, talvez, eu tenho falado muito sobre isso nesses últimos dias, a oração mais difícil, irmãos, talvez a coisa mais difícil a fazer não é só viver da fé, e sim obedecer. Talvez a tarefa mais difícil que nós estamos tendo, irmãos, não é viver pela fé, é obedecer o que Deus está dizendo, é fazer o que a palavra de Deus está nos ensinando. Ninguém quer passar pelo deserto, irmãos. Querem ser supridos, querem ser alcançados, querem ser abençoados. Mas quando se fala de deserto, as pessoas falam, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido isso aí, pastor. Esse negócio de deserto, coisa ruim, coisa negativa, não. Irmãos, mas a palavra de Deus está dizendo, é aqui no deserto que Deus, Ele quer mostrar o quê? A grandeza dele na nossa vida. Então a mensagem que eu quero trazer para você hoje é, a graça, irmãos, não removeu o problema, mas foi suficiente para suportá-lo. Irmãos, Deus, Ele está te dando hoje condições de quê? De passar por essa situação de cabeça erguida, crendo, o Senhor é quem te sustenta. Lá em Salmos 3:5, o texto vai dizer o seguinte, o Senhor é quem te sustenta. Irmão, irmã, confie que o Senhor, Ele vai te sustentar.
Nós lemos muito o Salmo 23, e muita gente conhece até de cor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o texto não para por aí. No versículo 4, ele está dizendo o que, irmãos? No versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estarás, Deus está com você. Você não está sozinho. Mas você precisa confiar que Ele é o bom pastor. Você precisa confiar, acreditar que Ele se faz presente na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem que eu estou trazendo para você hoje é: Deus quer ser suficiente na sua vida. Coloque Ele como Senhor da sua vida hoje. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Lembra? Confie nele e o mais Ele fará. É o que diz lá Provérbios 3:5. Confia no Senhor. Talvez, irmãos, nós não estamos confiando, estamos deixando o medo tomar conta do nosso coração. Aquela voz do maligno, aquela voz do diabo está ecoando na nossa mente. Nós estamos amedrontados, apavorados, não sabemos o que fazer. Mas a palavra de Deus está te dizendo: calma, a minha graça te basta. Calma, eu estou no controle. Você está passando pelo deserto, mas você não está sozinho. Eu vou te sustentar. Calma, a situação está difícil, mas você não está largado, abandonado. Você não está à deriva. Deus está no seu barco. E se Deus está na sua vida, pode ter certeza, irmãos, que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos? Glória a Deus.